11h49, Brasil acumula 1.086 acidentes elétricos só no primeiro semestre deste ano. A maioria é por choque. E entendendo essa delicadeza, perigosíssimo esse assunto colocado em evidência aqui como alerta, agora na reportagem da Evelyn Guarnieri. Acidentes elétricos aumentaram no Brasil conforme dados recém-apurados pela Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos de Eletricidade, a Abracopel. Apenas no primeiro semestre de 2024, o número de ocorrências cresceu cerca de 9,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Entre janeiro e julho do ano passado, foram registradas 992 ocorrências, enquanto neste ano o número subiu para 1.086 no mesmo intervalo. Em relação aos óbitos, a diferença foi de 399 para 448, que representa um aumento de 12% nos primeiros 6 semestres. O documento mostra que acidentes por choque elétrico, que apresentavam uma leve queda no primeiro semestre de 2024, voltaram a subir, encerrando o período com 565 ocorrências. Comparado com 2022, as fatalidades resultantes de choque elétrico se tornaram ainda mais preocupantes. Naquele ano, foram registrados 303 mortes, número que subiu para 350 em 2023. Agora, no primeiro semestre de 2024, já são 421 vidas perdidas, representando um crescimento superior a 20%. Diante desse cenário alarmante, conversamos com Fábio Amaral, ele que é engenheiro eletricista e sócio-diretor da Engineering Painéis Elétricos, para entender melhor o motivo por trás desses dados e discutir possíveis soluções. Perguntamos para ele se a recente queda em acidentes no Paraná pode ser atribuída a uma maior conscientização da população e quais os tipos de ocorrência ainda são comuns. Sim, penso que sim. Os dados sugerem que, de maneira geral, mesmo com uma leve redução, a conscientização tem aumentado. Isso pode ser resultado de campanhas de segurança, treinamento em empresas e uma maior fiscalização também contribuem para que as pessoas estejam mais informadas e cautelosas quanto aos riscos de choques. Mas ainda há um longo caminho a percorrer, especialmente quando se fala da importância do uso de dispositivos de proteção, como disjuntores, DRs e tomadas adequadas à necessidade da instalação elétrica, de acordo com as normas de segurança vigentes. Um exemplo muito comum de acidente elétrico envolve choques ao manusear eletrodomésticos, em condições inseguras principalmente, como o que acontece principalmente em cozinhas, banheiros, ambientes úmidos, onde esse risco se torna elevado. Além disso, acidentes acontecem com frequência durante manutenções improvisadas em residências, onde moradores tentam ajustar as instalações ou trocar fiações sem a devida experiência ou sem as ferramentas apropriadas para tal procedimento. Por exemplo, trocas de chuveiros elétricos feitos sem desligamento de energia são uma causa recorrente de choques graves. Também na construção civil, acidentes podem ocorrer devido ao uso de ferramentas elétricas sem os equipamentos de proteção individual adequados, ou seja, os EPIs adequados, como luvas isolantes, etc. O contato com cabos energizados durante o manuseio de ferramentas metálicas também aumenta mais o risco nesses casos, especialmente em locais onde a pressa ou falta de fiscalização são mais recorrentes. Questionamos também se ele vê algum motivo específico para a persistência dessas ocorrências e, na avaliação dele, o que precisa ser feito para reduzir esses índices no futuro. A alta frequência de acidentes elétricos no Brasil pode ser atribuída a vários fatores, como falta de manutenção periódica da instalação, uso de equipamentos danificados ou inadequados e a falta de conhecimento ou descumprimento das normas de segurança. No ambiente residencial, as práticas improvisadas também contribuem para esse fato. Instalações e uso inadequado também aumentam o risco. Outro ponto que vejo como ponto crítico é a baixa adesão ao dispositivo residual, o DR, dispositivo diferencial residual, que está presente em apenas 27% das instalações do país. Esse dispositivo é obrigatório por norma e é essencial, pois detecta falhas elétricas e desliga automaticamente a energia, não evitando o choque elétrico, mas prevenindo que os choques elétricos tenham gravidades maiores, pois ele interrompe
a circulação da corrente de forma instantânea. Usos de materiais de baixa qualidade e a instalação sem o devido conhecimento técnico também agravam ainda mais essa situação. Portanto, é fundamental que tanto em residências quanto em empresas adotem uma abordagem proativa em relação à segurança elétrica, investindo cada vez mais na manutenção adequada e em dispositivos de proteção, para evitar os acidentes de maior gravidade. O que pode ser feito para reduzir ainda mais esses casos? Bom, para diminuir cada vez mais os riscos, é essencial que tanto em residência quanto em empresa adotem práticas rigorosas na manutenção elétrica. Inspeções regulares são necessárias. Quando houver necessidade identificada, a substituição das fiações antigas e deterioradas e, mais uma vez, ressaltando o uso de dispositivos de proteção fazem toda a diferença. O que pode ser feito para reduzir ainda mais esses casos? Para aumentar a segurança elétrica no dia a dia e reduzir esses riscos de acidente, algumas práticas simples podem ser muito eficazes. Bom, podemos enumerar, começando por realizar inspeções regulares nas instalações elétricas, verificar todas as fiações, tomadas, para, enfim, de buscar eventuais instalações com danos, fios desencapados ou tomadas soltas. A instalação dos dispositivos diferenciais residuais, ou seja, os DRs, é uma recomendação importante, já que esses dispositivos ajudam a detectar falhas elétricas e interrompem o fornecimento de energia naquele circuito automaticamente em situações onde está sendo detectada a fuga de corrente, seja por um sistema de curto-circuito ou seja por um choque elétrico. Além disso, evitar o uso de aparelhos elétricos em áreas úmidas, como banheiros, cozinhas, a menos que sejam devidamente protegidos, ou seja, aqueles circuitos estejam protegidos com DR. Se não usar eletrodoméstico ou ferramenta, desconectá-los das tomadas também é uma boa prática. Isso ajuda a prevenir incêndios, acidentes principalmente, em caso de curto-circuito, pode ocasionar incêndios. A educação e a conscientização sobre a segurança elétrica são essenciais, ou seja, aprender sobre os riscos, compartilhar esta informação com seus familiares e amigos contribui para criar uma cultura de segurança. É importante evitar improviso nas instalações elétricas, ou seja, utilize adaptadores de boa qualidade quando tiver que utilizar esses adaptadores, Limite o uso de extensões que podem sobrecarregar circuitos. Quando precisar de reparo em instalações, sempre contacte eletricistas, profissionais da área, profissionais qualificados para aquele serviço, para garantir que todas as normas de segurança sejam seguidas corretamente. Acredito que com essas atitudes, na maior parte das vezes simples, todos podemos contribuir para um ambiente mais seguro e minimizar os riscos de acidentes elétricos. Este foi o engenheiro eletricista e sócio-diretor da Engenheiro Painéis Elétricos, Fábio Amaral, sobre como as pessoas podem evitar a maioria dos acidentes com eletricidade, seguindo passos simples que requerem atenção. Evelyn Guarnieri para a Rádio CBN, Vale do Itajaí. 11h.